para convencer o povo a fazer doações. Você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, não vamos ter isso aqui, é o que o VAR. Você precisa chamar! Peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vem! Dinheiro, venha! Ou dá ou desce. Dinheiro, venha! Poxa, quanto tempo que eu queria isso? Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras numa coisa. Venha! Dia parece 2.000, 3.000 na oferta. Money, come here! Money, come here! Pensando nesse terceiro episódio, eu me lembro de um momento em que eu fui generoso. Confesso a vocês que eu não sou uma pessoa generoso de coração. Né? Então eu já digo de antemão que se depende do meu coração, ninguém vê meu dinheiro. Sou egoísta demais para ser generoso de coração. Penso primeiro em mim. Então eu preciso entender o que eu preciso fazer e fazer. Sacou? Eu sei que tem algumas pessoas que são assim também. E eu me lembro de uma vez que eu fui generoso. E aí um desses marginais do centro, não sei se vocês sabiam que aqui no centro tem uns caras assim, bem barra pesada. Eu sabia que era vagabundo. Que era pra droga, aquela coisa toda. E aí ele veio, e aí, você quer? Não fala nada com nada, dá uma trocada aí. Eu olhei assim pra ele, já queria dar uma mãozada, mas lembrei que eu preciso ser generoso. Tá. Amigo, dinheiro eu não dou não. Aquela coisa de gente avarenta, né? Dinheiro eu não dou não. Eu sei que tu não quer comer, tu quer pra droga. Não, eu tô com fome, bicho, não sei o quê. Tu tá com fome? Tô, rapaz, não eles nunca almoçam, você já notou? Eu não almocei hoje, já era noite, pô. Hã? É, pressão. Dinheiro eu não dou, mas se tu quiser comer, a gente come. Aí eu fui, paguei uma coxinha. 6 conto, pô. Aí eu dei a coxinha para o miserável. E ele, valeu! Aí saiu. Eu fiquei acompanhando ele com raiva, né? Porque tinha perdido 6 reais. Eu fiquei olhando assim. Quando chegou lá na frente, acredite se quiser, ele jogou a coxinha no chão e pisou. Eu não vou poder fazer porque aqui é uma igreja, né? Mas ele fez assim, né? Levantou um dedo só. Assim, né? Cara, do fundo do meu coração, como Deus existe, que a minha vontade era ir lá e socar ele todo. E assim, essas e outras coisas me fazem pensar se vale de fato a pena ser generoso. Né? Se vale de fato a pena agir com generosidade. Cuidar de pessoas. Né? Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a lógica materialista, ela parte da premissa, né? Ela parte do pressuposto de que é mais ou menos assim, ó. Se eu doar, eu vou ficar sem. Né? Eu vou ficar com menos do que eu tinha antes.
Lembrar de quê, Jesus? Se eu doar, vou ficar sem. E aí a gente vai se aglomerando em meio a muitas desculpas, como essa da coxinha, que eu poderia pegar isso para a minha vida, adicionar a minha espiritualidade e dizer, eu não vou mais dar meu dinheiro a esse pessoal, eu não vou nem pagar lanche, coisa nenhuma, porque no final o cara vai jogar meu dinheiro no chão, vai pisar em cima e vai me dar dedo. E essa é a realidade de um monte de gente. Então, talvez uma outra pergunta que faz muito sentido é se ser generoso traz algum benefício, ou traz algum retorno, ou faz algum sentido. Porque, principalmente para a mentalidade de um cara ruim que nem eu, às vezes só a regra não basta. Não sei você. E a gente fica pensando, será que vale a pena a gente, às vezes, perder tempo, recurso, coisas que nos pertencem, que são nossas? Será que vale a pena eu compartilhar, correndo o risco daquela outra pessoa fazer mau uso? Será que vale a pena? Qual o sentido disso? Qual é a lógica desse negócio? Você já se perguntou uma coisa desse tipo? Ou só eu que sou tão pecador que me faz esse tipo de pergunta? Só para eu ver assim, para se sensibilizar com a minha situação, Quem já pensou algo parecido com isso? Falar assim, bem baixinho, bem baixinho. Eu não estou só no meu pecado, Que bom, eu não estou só no meu pecado. E eu acho isso interessante, esse tipo de reflexão interessante, porque eu sou obediente à Bíblia. Sabe o que isso significa? Que uma boa parte das vezes eu não vou concordar. Mas eu disse o quê? Eu quero ser obediente à Bíblia. Então, embora eu não veja sentido em algumas coisas, eu irei fazê-lo em obediência ao Deus que inspirou que essas páginas fossem escritas. Admitindo que ele deve estar certo. Embora eu não concorde com ele. Embora em alguns momentos eu não veja sentido. Mas vou ceder a ele, porque eu entendo que ele é imensamente mais sábio que eu. Ou você concorda com tudo que está na Bíblia? Eu não. Mas Felipe, como é que você fala um negócio desse numa igreja? Porque é verdade, ué. Mas por obediência, eu me coloco na posição de obedecer até as coisas mais ilógicas que estão escritas naquele livro. Eu escolhi não ser guiado pela minha própria sabedoria, opinião ou coração. E tu nunca falha, Felipe? Claro que falho, mas eu procuro um meio de voltar atrás. E falo para mim mesmo, Felipe, deixa de ser burro, tua sabedoria não é suficiente, nem satisfatória. E nem vai te levar para um caminho bom. Segue a de Deus, mesmo que não pareça ter sentido. Na verdade, essa é a melhor definição de fé. Aprendi isso no seminário. Fé é acreditar que Deus fala a verdade e viver baseado nisso. Fé não é eu pensar positivo, que vai dar tudo certo. Isso não é fé. Isso é desejo. Olha, eu acredito, Felipe, você não tem noção. Eu acredito que vai acontecer. Beleza. Deus disse, está escrito? Não, mas eu acredito. Aí é. Por tua conta em risco. Por tua conta em risco. Se Deus não falou, e você acredita, problema é de quem? Seu. Ora, Deus é responsável por aquilo que Ele diz, e não por aquilo que você deseja. Entendeu a lógica da coisa? Então, quando o assunto é generosidade,
meu lance é o seguinte: é só porque Deus mandou. E eu falo isso não com orgulho, porque eu acho insuportável o meu egoísmo e o meu nível de egoísmo. Mas eu preciso reconhecer quem eu sou a ponto de Deus começar a trabalhar a minha vida. Porque se tem uma decisão que eu tomei que foi muito séria, é que a partir de agora, meu coração, meu desejo não me governa mais. Eu tenho um único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ele é meu guia, Ele me governa. Sacou? Tu nunca falha? Claro que eu falho. Mas quando eu falho, eu tenho que voltar. Porque eu falhei. Não é o padrão, eu fugi do padrão. Mesmo que eu não sinta. Tá claro, gente? Então vocês conseguem me olhar com menos julgamento por conta da coxinha, né? De vez em quando eu ainda dou uma coxinha ou outra por aí. Com raiva. E eu fico acompanhando o cara assim. E eu acho legal esse assunto de generosidade porque o apóstolo Paulo, que é uma pessoa muito importante, né? Afinal de contas, nós temos 13 cartas dele na Bíblia. Então a Bíblia tem 66 livros e 13 desses livros foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Então alguém importante para nós, para a nossa fé e para aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta a uma igreja extremamente problemática, que é uma igreja que estava na cidade de Corinto. E ao que tudo indica, ele escreveu mais de 2 cartas. Na nossa Bíblia nós temos 2, 1ª e 2ª Coríntios. Se a gente fosse fazer uma análise mais minuciosa, nós iríamos chegar à conclusão que antes de 1ª Coríntios ele escreveu uma, e antes de 2ª Coríntios ele escreveu outra. Então essas 2 cartas, por ordem de escrita do Paulo, seria 2º e 4º, por ordem de escrita. E parece que essa 3ª carta que a gente não tem acesso foi uma carta muito difícil. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, chamam essa carta de carta severa. Porque parece, e o apóstolo deixa isso solto ali na 2ª carta aos Coríntios da nossa Bíblia, né? Que nessa carta anterior, que a gente não tem acesso, o apóstolo tem que corrigir ali aquela igreja. Porque eles estavam desmerecendo o trabalho dele. Olha só que absurdo. Ele tinha plantado aquela igreja, ele começou aquela igreja, e depois de um tempo, aqueles irmãos ali na cidade de Corinto começaram a desmerecer o trabalho dele. Paulo, a gente precisa de uma carta de recomendação tua, para validar que tu é realmente um cara de Jesus. Por quê? Porque começaram a surgir outros líderes, e Paulo era assim um cara assim com uns 25 seguidores no Instagram, sabe? Sem foto de perfil. Aquele cara que tirava aqueles stories assim, tremido. Quando ele falava, sabe, dava sono. Sabe aquela pessoa assim, começa a falar, dá sono? Ele era poderoso escrevendo, mas falando era chato. E diferente desses novos líderes que foram surgindo nessa igreja, o apóstolo Paulo não usava Calvin Klein. Ele se hospedava geralmente nas prisões. E ele trabalhava duro durante o dia para dar conta do trabalho dele. Ele passou ali em Corinto quase 2 anos. E ele era conhecido como um cara exaurido no trabalho. Então pensa num trabalho assim pesado. Era mais ou menos o trabalho do apóstolo Paulo. A gente lê que ele fazia tendas e a gente vê isso como uma coisa extraordinária. Mas imagina um cara que fede a couro com a mão toda arrebentada de martelo. Esse era o apóstolo Paulo.
Sofreu vários atentados, apedrejamentos, prisões. E o pessoal de Corinto pensou assim, não, esse cara não pode ser de Deus, sofre demais. Ô Paulo, manda alguma coisa aí confirmando que tu é de Jesus mesmo, porque os caras estão chegando aqui, são tudo ostentação, camaro amarelo, sonzão, paredão. E aí o apóstolo Paulo tem que escrever essa terceira carta, a severa. Vocês estão pensando o que da vida de vocês? E aí ele solta algumas coisas ali em 2 Coríntios, falando, olha, isso aqui foi difícil, foi para causar um constrangimento em vocês, mas eu estou de boa. A gente não tem mais nada um contra o outro, viu? Eu já perdoei vocês, amo demais essa igreja, não vejo a hora de estar com vocês. Entendi que vocês deslizaram e pisaram na bola, mas nós estamos juntos de novo, eu não levo isso para o coração, pode ficar sossegado. Então ele gasta ali os primeiros 7 capítulos de 2 Coríntios, deixando isso mais alinhado, para essa igreja ter consciência de quem ele é, e de que ele está de boa, de que ele não é aquele tipo de pessoa que leva as mágoas para o coração, mas ele resolve do jeito que tem que ser feito. Sacou? O apóstolo Paulo não é cheio de milindre, né? Não é aquele tipo de pessoa que você fala um troço para ele, ele fica magoado, te bloqueia no WhatsApp. Né? Não é assim, cara. Te tira dos melhores amigos do Instagram para você não ver mais os stories, né? O apóstolo Paulo não faz isso. Então ele segue ali, ele segue o baile. Pessoal, estamos juntos nessa. Nós servimos o mesmo Senhor. Não vem com esse negócio, não tenho nada mais contra vocês. O que eu tinha, eu falei nessa terceira carta, na severa. E fechou. E aí, no capítulo 8, olha só, ele relembra um papo de 1 ano atrás. No capítulo 8 de 2 Coríntios. Eu não vou ler esse capítulo, mas eu vou só pincelar assim, que o nosso alvo aqui está no capítulo 9. E aí, porque o capítulo 8 tem o mesmo raciocínio. E aí, no capítulo 8, ele fala assim, vocês estão lembrados que a gente fez um compromisso, ano passado, de que a gente ajudaria os pobres lá da Judéia, lá de Jerusalém. Vocês estão lembrados disso? Pois é, chegou o dia. E eu estou enviando um pessoal para coletar, ou para vocês já se prepararem para juntar essa grana, para a gente ajudar esse pessoal. Lembra que com o compromisso que vocês fizeram, na verdade, vocês deram assim a ideia para a gente fazer dessa forma? Pois é, chegou o dia. Então o capítulo 8 todo é o Paulo preparando o caminho para que esses irmãos ali de Corinto, bem como de várias igrejas ali na Ásia Menor, na região da Macedônia, todas aquelas igrejas ali se juntarem e derem uma força ali para o pessoal que estava morando em Jerusalém. Então eu quero já começar a ler o texto com vocês e eu vou explicando algumas coisas para vocês se inteirando aí no contexto, para vocês entenderem o assunto. Que nesse texto, na verdade nesses 2 capítulos, o apóstolo Paulo fala de generosidade de um jeito muito específico e muito especial. Então eu acho que vale muito a pena a gente refletir nas palavras dele para essa igreja. Haja vista ela ser um tipo de igreja bem problemática. Então ele argumenta muito bem como é que eles devem agir. Então ele vai dizer o seguinte, ora, quanto a assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. O que ele está dizendo? Gente, eu não vejo muita necessidade de ter que falar com vocês que a gente tem que cuidar dos pobres, né? Não faz muito sentido eu ter que falar isso. Inclusive, eu acho que eu estou até chovendo no molhado. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O imperador romano, Cláudio, ele começou ali a governar num período de muita seca, muita fome.
E aí o mundo todo começou a ver uma estiagem. E aí vocês lembram, ou se vocês não lembram, eu vou falar para vocês agora, que a igreja de Jerusalém, ela viveu um momento muito legal, que a gente vê em Atos capítulo 2, que é o momento em que esse pessoal fica ali em Jerusalém, curtindo uma vibe, e eles começam a não trabalhar mais. E o dinheiro vai acabando. O que você faz quando o dinheiro começa a acabar? Você começa a vender seus negócios. E eles começam a vender ali suas propriedades, porque na cabeça, na mentalidade, isso não é um pensamento meu, mas de alguns teólogos, estou reproduzindo, na mentalidade desse pessoal, Jesus está voltando. Então não faz sentido nós acumularmos bens materiais nessa terra de trevas, né? Então eles começaram a vender ali as suas propriedades e morar junto. Então, quando vem a perseguição, eles estão pobres. Mas eles têm que desenrolar a guerra, eles têm que cair fora. Então, eles estão vivendo um período muito difícil porque eles não têm condições e ainda o cenário é problemático. E aí é por isso que quando o Paulo e o Barnabé estão lá em Jerusalém, eles fazem um acordo ali com o líder da igreja, que é o Tiago na época, e pode ficar sossegado que eu vou cuidar aí do pessoal. Nas igrejas que eu tenho influência, eu vou levantar uma grana para apoiar os pobres em Jerusalém, na região da Judéia. Fique tranquilo em relação a isso. Então é nesse contexto inteiro aqui que o apóstolo Paulo está falando, e o pessoal de Corinto sabe do que ele está falando. Ok? Todo mundo ali, dessas igrejas que o apóstolo Paulo plantou, tem noção desse cenário, desse contexto. E aí o texto continua, inclusive ele faz isso em outras cartas, né? Como na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos. Ele está nesse período de mobilização para juntar essa grana para mandar para o pessoal pobre da Judéia e Jerusalém. E aí no versículo 2, ele começa ali a conversar um tete-a-tete diferente. Então ele já usa uma força, um pensamento mais retórico ali no começo. Ele diz assim, eu não vejo muita necessidade de falar sobre esse assunto. E aí ele usa uma outra artimanha retórica. Porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Ou seja, a igreja de Corinto se comprometeu com a grana no ano passado. Possivelmente o Paulo já pegou parte da grana espalhada por aí. E está todo mundo pensando, Corinto vai contribuir? Vai, Corinto é uma outra igreja mudada, né? Não é mais aquela igreja avarenta daquele período, é outra vibe. Então a galera ficou muito motivada a fazer isso. Quando você vai volta a um capítulo, ele vai dizer lá no capítulo 8, alguns parágrafos atrás, esse é o meu conselho para vocês. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Vocês já começaram a contribuir desde o ano passado, e agora chegou a hora de renovar esse negócio. Então, possivelmente, eles já deram algum sinal, né, dessa contribuição. Então, estão entendendo aqui o esquema, né? E aí, no versículo 3, o apóstolo Paulo continua ali o raciocínio dele. E eu gosto muito das epístolas, né, porque é um gênero literário muito específico. E o apóstolo Paulo, especialmente, ele usa uma força retórica muito bacana. Então, ele está falando aqui, eu não vejo sentido falar sobre esse assunto, porque vocês são um monte de gente boa, e vocês se comprometeram desde o ano passado. Aí ele vai e mete um mais. Do nada, né? Ele mete um mais ali. Mas, para garantir, não é verdade? Porque sabe como é que né? Esse aumento aí de impostos, esse mundo complicado, instável. Enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta. Vocês
Vocês não podem passar por mentiroso, nem eu, né? A fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Está tudo certo, eu imagino que está tudo certo. Então, você está entendendo o tom da conversa aqui? É todo um arrodeio. E aí ele mete outro. Do contrário, se de repente vocês não estão preparados, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem, imagina, né? Que vocês não estão prontos, vocês não guardaram o que vocês prometeram no ano passado, isso será uma vergonha para nós. Para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, ele continua, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão essa oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade, a retórica de novo, e não de avareza. O que ele está dizendo? Não vejo muito sentido em ter que falar desse assunto. Mas, de repente, vocês podem ter esquecido, e isso vai ser muito ruim para a gente. Porque eu fui lá e disse que vocês iam contribuir. Falei em nome de vocês. Vai ser vergonha para mim, mas vai ser vergonha para vocês também. Então, para que isso seja resolvido da melhor maneira possível, haja clareza, transparência, prestação de contas, e a gente consiga de fato socorrer aquele pessoal que está precisando, então eu estou mandando aí uma comissão que vai antecipar essa arrecadação para que tudo saia direitinho dentro do plano. E mais, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Não seja uma ação miserável de vocês, né? Mas que seja um ato da expressão da generosidade com que vocês têm, a solidariedade para com essas pessoas que estão sofrendo, que são nossos irmãos. Então você vê que o apóstolo Paulo faz todo um aldeio. Porque lembra, acabaram de resolver um BO. Então tocar um negócio desse, chamar o pessoal de Corinto de caloteiro assim logo de primeira, não seria o mais adequado, né? Eu não sei assim como é que funcionava esses acordos, esses contratos na época do apóstolo Paulo. O que eu sei é que ele prepara todo um cenário, usa toda uma força retórica para argumentar com aquele pessoal para fazer o que eles precisavam fazer. Continuando. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo ele sai um pouco do contexto que ele está relembrando aquele pessoal e ele começa a expressar um princípio. Ele começa a explicar o porquê que aquele pessoal deve usar daquela contribuição como uma expressão de generosidade e não de avareza. Ele começa a deixar isso um pouco mais claro de um jeito diferente. E aí ele usa essa seguinte expressão. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Então, ele usa uma expressão do mundo agrário para falar o óbvio. Só que lembra, ele agora está querendo trazer um princípio. Ele está querendo deixar claro para o pessoal de Corinto por que eles precisam ser generosos.
E a partir desse exemplo, a partir dessa argumentação aqui, você vai conseguir entender como opera a generosidade. Como funciona essa coisa da generosidade? Como é que é um passo? Como é que se dá essa expressão de generosidade? Como é que funciona isso? Então lembra que a gente está falando de um contexto muito específico. Qual é o contexto? Ele tinha um compromisso com o pessoal pobre de Jerusalém. Aqui não se está falando de igreja especificamente, de pagar a estrutura da igreja, não é sobre isso. Inclusive, os coríntios poderiam argumentar isso. Eu já dou meu dízimo na igreja, por que não usa meu dízimo para resolver esse problema? Por que não usa minha contribuição? Eu faço minha contribuição mensal nesse negócio? Por que não usa o meu dinheiro que eu já dou aí todo mês? Esse pessoal não administra bem, né? Eles poderiam argumentar isso. Só que o que o apóstolo Paulo está falando? Não. Vocês firmaram um acordo comigo no ano passado, vocês iam fazer isso. Eu não quero nada mais, eu só quero o combinado. Que não é nem caro nem barato. Já dizia meu pai. Combinado não é caro nem barato, é combinado. Então, eles poderiam argumentar dessa forma, mas o apóstolo Paulo diria, não. É o combinado, eu só quero que venha um combinado. E aí, ele começa a falar dos princípios de generosidade para sanar este problema. Como é que a generosidade funciona? E aí ele vai explicando e usa primeiro essa lógica de semeadura. E aí eu abro logo um parêntese claro sobre isso, porque esse textinho aqui, ó, que eu estou usando, deixa eu ver se eu consigo voltar para ele. Olha só, esse textinho aqui é muito usado. Cadê minha chave mágica, gente? Cadê minha chave? Eu tinha uma chave do poder. Aonde? Do monitor. Cadê o monitor? Oh, glórias! Que essa chave, ela é o seguinte, ela é o poder, né? Ela abre portas grandes, né? Por isso que ela é grande, né? Abre uma porta grande, né? Então, as igrejas da chave, né? Que usam essa estratégia, né? Gostou? Usa muito esse tipo de texto para dizer o seguinte: cadê vocês para ofertar na casa do Senhor? Aleluia. Cadê? Venha, toque na chave. Dê o seu melhor, uma oferta, não sei o quê, né? Eles têm uns nomes assim, diferentes para as ofertas, né? Seu sacrifício, porque se você der, ó, tá no texto aqui, ó. É muito, o dinheiro vai triplicar, né? 10 vezes mais, né? Aproveita a bocada, porque tá barato hoje. Tu dá 10, ganha 100. Né? Dá 1.000, já pensou? 10.000. Aí a pessoa avarenta, ela olha para ele e diz assim, é mesmo. Eu só tenho 100. Já pensou, eu vou ficar com 1.000? Claro que eu vou dar. Cadê o envelope? Cadê o envelope? Tem que vir no altar. Aí o cara vem, né? Aí, toca na chave. Aí o besta toca na chave. Aí deixa 100 contos. Usa muito esse tipo de coisa aqui. Tem outros textos assim. Então a gente tem que ter cuidado, entender o que está sendo falado aqui. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Mas como ele funciona? Aí nós vamos ver hoje. A gente vai ver hoje como é que funciona isso, como é que funciona essa economia de Deus no que se refere à generosidade. Então vamos lá. Então o apóstolo Paulo começa a explicar como é que opera a generosidade, o modus operandi dela. E aí ele vai começar dizendo o seguinte: lembra que ele está falando de uma grana específica para uma causa específica dos pobres em Jerusalém. Não está falando de manutenção da igreja. Está falando do cuidado com os irmãos ali, que são membros do corpo de Cristo lá em Jerusalém, estão passando fome. E aí ele vai dizendo o seguinte, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração.
E aí ele começa, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá, quem doa, quem contribui com alegria. Então, talvez uma primeira observação para a gente entender o modus operandi da generosidade, e o que está falando aqui, que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o seguinte: nós temos que ajudar esse pessoal lá da Judéia. Como é que vai ser isso aqui? A nossa cultura lê esse mesmo texto, e sabe o que a gente entende? Quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, ó: cada um contribua segundo sentir no coração. É assim que a nossa cultura lê o texto. Mas coração, na cultura do Paulo, não significa sentimento. Então eu estou salvo. Eu não tenho muito sentimento mesmo para isso. Então eu estou bem. Descobri, olha só que coisa boa, não sou obrigado a sentir. Me sentia tão culpado porque eu não sentia. Porque no caso, coração aqui, quando ele usa essa coisa de proposto ou determinou no seu coração, em algumas versões, ele está falando de fazer com profunda ponderação. Profunda ponderação. A ideia aqui comunica uma decisão e não um sentimento. Felipe, mas eu sinto no meu coração, às vezes, de ajudar as pessoas. Bacana. Legal, parabéns. Isso é uma expressão de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. Mas meu problema não é com você que sente. Você que sente é maravilhoso demais. Meu problema é os pecadores que nem eu, que não sente nada. E assim, ó. Como é que faz? Aí o apóstolo Paulo está explicando. Propôs internamente, raciocinou, é algo intelectual, profundamente. Coração tem essa conotação. Profundamente. Pensou, rapaz, eu acho que eu consigo levantar tanto, né? Eu consigo tirar aqui da minha poupança, consigo tirar do meu salário, esse valor aqui, ó. Conta com esse valor, pessoal. Eu decido que esse valor eu consigo dar. Estão entendendo? O assunto aqui é o quê? A oferta para ser mandada para os pobres de Jerusalém. Não estamos falando de manutenção de igreja, nem nada desses negócios. O texto aqui está falando dessa questão especificamente. E quando ele fala de profunda ponderação, ele pensa duas coisas. Primeiro, medida racional e depois com alegria. E aí que é onde eu peco. Aqui é onde eu geralmente peco. Porque eu, com minha cabeça moldada pela cultura, às vezes eu não consigo contribuir com alegria. Eu sei fazer conta, eu não sou tão bom de conta, mas eu sei fazer umas contas. E aí quando eu penso que aquele valor está saindo, eu já penso no que eu poderia comer com aquele valor. Aí eu penso exatamente assim: eita, é menos um hambúrguer em tal lugar. Eita, é menos uma camisa, né? Pô, podia comprar um tênis com esse negócio. Aí rapidamente eu converte, Felipe, para de ser muquirana, né? No Maranhão a gente chama muquirana, é o mão de vaca. Para de ser muquirana, egoísta, né? Aí eu, beleza, Deus, tá aí, já dei mesmo, né? Então geralmente eu peco nesse segundo ponto. O primeiro não, para mim é muito tranquilo, porque eu entendi, sou obediente, né? Tento que tenho que fazer minha parte. Então eu vou, quando tem um negócio aqui pra gente doar. Como é que é? Eu posso dar tanto, né? Hoje eu estou vivendo uma luta espiritual, porque quando eu tenho que me comprometer com algum valor, eu tenho que ligar para a Nayane, né? Aí eu tenho só essa luta espiritual primeiro, e aí se eu consigo vencer, eu dou com muita facilidade, né? Mas se ela cismar, amigo, aí já é perdido. Aí eu tenho que tirar da minha mesada. A Nayane me dá uma mesada, né? Porque eu tenho alguns probleminhas a mais e talvez eu fale na próxima mensagem, viu? Na próxima talvez eu compartilhe minhas lutas, quem sabe vocês intercedem por mim, né? Mas enfim, o ponto aqui é que deve ser algo racional, mas de alguma forma que seja alegre. E aí o apóstolo Paulo ainda faz questão de adicionar o seguinte, ó: não com tristeza ou por necessidade.
Aqui o tristeza, a gente não tem muita dificuldade, né? Que eu geralmente sinto muita tristeza quando eu tenho que doar, então eu entendo bem o texto, talvez alguns de vocês entendam muito bem. Que é aquela coisa da avareza mesmo. Eu podia fazer outra coisa com esse dinheiro, né? Mas por necessidade, aí tem uma controvérsia aí de alguns hermeneutas, né? O cara que gosta dos originais, porque a expressão que é usada pelo Paulo aqui para por necessidade é uma expressão grega muito legal, que ela significa exatamente isso. Obrigação, geralmente imposta, seja pelas circunstâncias ou pelo princípio do dever com referência a benefício. Tradução. É tipo assim, eu vou ganhar o que com isso? Né? Eu não estou tão bem das pernas, né? Eu estou passando por uns desafios, mas eu aprendi lá naquele negócio da IEB que eu fui, né? Que eu não sei se era um culto, se era um negócio, eu só que era escuro, né? E aí o cara mostrou uma chave e disse que eu poderia ganhar alguma coisa. Tem gente que só pega essa parte, né? Ele não sabe que é um teatro, né? Que eu estou fazendo aqui, né? Aí ele pega só essa parte e guarda isso no coração, né? Então aprendi na IEB que se eu der 100, o pastor foi quem disse, rapaz, eu ganho 1000. Então eu vou doar. Então, por necessidade, é mais ou menos isso. Eu estou doando aqui esperando que, de alguma forma, Deus multiplique minha seara, né? Usando a linguagem do apóstolo Paulo. Ou seja, né? A expressão aqui é tipo isso. Estou passando aperto e se eu começar a ser generoso, Deus vai me recompensar. Né? Beleza. Não tem um problema mais de doar. Por quê? Porque eu estou focado no quê? Na recompensa, na barganha. E aí, essa é uma das muitas coisas que as pessoas que são pseudo-generosos alimentam em seus corações. Porque a generosidade, na verdade, ela não deve ser uma moeda de troca com Deus. Embora, muitas vezes, Ele nos supre e nos dá mais do que o que a gente doa. Muito mais. Eu vou logo antecipar a tese ali que vai para o final. Você não vai ficar pobre por ser generoso. Você vai ficar pobre por ser avarento. Mas eu sou avarento e eu tenho dinheiro no banco. E tu? Tu tem dinheiro no banco, mas tu é pobre. Tu é pobre. Tu é pobre com dinheiro no banco. Sacou? Mas beleza. E aí o apóstolo Paulo, lembra, ele está tentando ali deixar muito claro por que aquele pessoal tem que agir com generosidade. E aí ele continua ali o raciocínio dele. E aí no versículo 8, ele diz o seguinte, ó, Deus pode, ele pode, Ele pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. De fato, tem um fundo de razão a teologia da chave. Tem um fundo de razão. Deus nos abençoa, Deus faz coisas boas por nós quando a gente cuida de outras pessoas. Quando a gente abre a mão. Isso é fato. Mas o que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui é simplesmente isso. Dar não é perder. Mas dar não é você colocar o seu dinheiro em Bitcoin. Esperando, que aqueles centavos virem milhões para você poder trocar de carro e de celular antes de virar setembro, Não é isso. Vamos tentar pegando assim o que o apóstolo Paulo continua falando. E para deixar muito claro essa coisa do vocês precisam ser generosos porque Deus pode fazer coisas boas através de vocês,
o apóstolo Paulo usa duas ilustrações, dois exemplos para estartar ali a cabeça daquele pessoal avarento ali de Corinto. Né? Aí o primeiro exemplo que ele usa está no versículo 9, no versículo seguinte. E aí ele usa um texto do Antigo Testamento, que é Salmo 112, no versículo 9, que o apóstolo Paulo ele está lembrando ali um texto bem bacana, né? Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Isso é tudo do Salmo 112, tá? Eu estou só citando assim por cima, que é o salmo que o apóstolo Paulo está citando para a igreja de Corinto, para dizer como Deus cuida de quem é generoso. E aí ele continua aqui, ó. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, no seu coração está seguro, ele não tem que ter medo de nada, no final verá a derrota dos seus adversários, né? E aí o versículo 9, ele vai dizer o seguinte: reparte generosamente com os pobres a sua justiça, que dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. Então veja só, o salmo que ele cita aqui, fala, olha, o cara que é generoso, ele vai fazer isso, ele vai ganhar aquilo, ele vai ser um cara próspero e tal. Mas no versículo 9 o que diz? Mas reparte generosamente com os pobres e a sua justiça dura para sempre. Essa expressão de justiça, tanto do Novo como no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento também é uma palavra grega muito legal, que uma tradução seria o seguinte: é uma virtude de dar a cada um que lhe é devido. No hebraico, é tzedakah, é a mesma coisa, significa exatamente a mesma coisa. O que seria isso na prática? Esse copo funciona, mas não me serve mais. O que uma pessoa que caminha com Deus pensa agora? Pronto, esse copo funciona, não me serve mais, tem um dono. E agora eu tenho que achar quem é o dono desse bendito copo. Ah, essa camisa, ela funciona ainda, tá boa, mas ela não me serve mais. Então essa camisa tem um dono. Eu só tenho que achar o dono dessa camisa. Essa é a mentalidade de justiça. Não é justo, é essa mentalidade de justiça. Não é justo eu ter essa camisa que não funciona mais para mim. É justo que eu compartilhe com alguém. Sacou? É justo. Não é justo que eu retenha isso aqui. Então, se está sobrando, não é justo que eu retenha. Felipe, então a gente não pode ter reserva financeira? Não é isso, né? Os hereges, né, gostam de extremos, né? Mas eu preciso pensar que Deus está cuidando de pessoas e Ele está me dando, me abençoando, me beneficiando, para que o outro tenha acesso através de mim. Mas aí eu vou acostumar o pessoal. Não, cara. Não é sobre acostumar o pessoal. É sobre ler, entender e obedecer. Mas não concordo, Felipe. Eu acho isso uma absurdo. Não precisa concordar. Que bom. Você está no mesmo time que eu. Você não precisa concordar. Pode ficar sossegado. Você só tem que o quê? Ler, entender e obedecer. Não precisa concordar. Então, o apóstolo Paulo está deixando muito claro que Deus continua abençoando o generoso. Para quê? Para fomentar mais generosidade. Entendeu? Como é que funciona? Eu não consigo mais chegar na chave, né? Como é que funciona a lógica da chave? Eu vou fazer o negócio para Deus me abençoar. Para quê? Para eu ter mais. Qual é a lógica que o apóstolo Paulo está usando aqui? Deus me abençoa para eu ter mais, para eu ser mais generoso.
É completamente diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É muito diferente. Filipe, então você está dizendo que a lei da semeadura é fato mesmo? Sim. O apóstolo Paulo acredita nisso, por que eu não vou acreditar? Mas como é o modus operandi dela? Generosidade para mais generosidade. Eu sou generoso, Deus é generoso comigo, para eu ser mais generoso ainda. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Já ouviu isso? São provérbios. A lei da semeadura funciona então, Felipe? Que coisa legal! Funciona tanto que a próxima ilustração do apóstolo Paulo é justamente falando sobre isso. Olha só, no versículo 10, ele diz o seguinte, ó. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá. E vai fazer o quê? Aumentará as sementes e multiplicará os frutos para você poder comprar o iPhone 14 Pro Max. Aleluia! Quem dá um glória aí? Oh! Né? Eu já vi muito isso. Pô. Eu sempre quis fazer isso, mas não tinha coragem. Hoje eu tenho. Olha só o que o Paulo está explicando aqui. Ele vai multiplicar, né? Tem até umas músicas, né? É porque eu não lembro, eu não sou muito bom com as músicas, né? Se não tivesse esse telão, eu não cantava nenhuma, né? Mas é tipo assim, os teus celeiros, não sei o quê. Como é que é, Pedro? Tu que é desse material? Já cantou muito isso por aí. Vá. Como é? Transbordarei, né? Para a direita, né? Que legal, que é muito divertido, né? É muito divertido, né? Prosperarei. Tira uma selfie com a chave, né? É isso aí. Mas o que o texto está falando? Multiplicará o quê? Os frutos do quê, gente? Da justiça de vocês. Lembra do que é justiça? As sobras, que não são suas. Sacou? Ah, Felipe, então tem a lei da semeadura. Mas aí eu não posso ostentar? Dá uma ostentadinha, mas não esquece do pessoal. Felipe, então agora eu não vou poder... Pode sim, mas não esquece do pessoal. O problema da gente é que é tudo eu e tudo para mim. Porque eu sei que vocês são muito melhores que eu nesse sentido, mas na minha cabeça, se eu tenho 100, 100 é meu. Sacou? Mas às vezes eu só preciso de 30. Então a questão da generosidade é um negócio muito específico. E o que a Bíblia, aqui nesse momento, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando aqui, é que a semeadura funciona. Ela existe de fato, mas Deus está nos enriquecendo para que a nossa riqueza transborde para outros. Isso é completamente diferente. E aí o texto continua, porque o apóstolo Paulo está deixando claro o seguinte: o generoso pensa, quanto mais eu tenho, mais eu devo abençoar. O avarento pensa, quanto mais eu tenho, mais é meu, mais eu retenho, né? E aí o apóstolo Paulo vai para o versículo 11, ele vai dizer o seguinte, olha, assim, né? Vocês serão de fato enriquecidos em tudo. Para quê? Aí quebra a perna do pessoal da chave, né? Para a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações e gratidão a Deus.
A lógica é completamente diferente. Vocês serão enriquecidos em tudo. Para toda a generosidade. E ele continua. Porque o serviço desta assistência, porque ele está falando de um assunto muito específico, não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quem é alvo da minha generosidade em geral, vai agradecer a você. Obrigado, fulano, porque você me deu essa camisa, que você me deu esse trocado, que você pagou essa conta para mim, obrigado. Mas uma boa parte das vezes, sabe o que ele vai fazer? Obrigado, Senhor. Sabe por que eu sei disso? Porque teve um momento, eu não sei se eu já contei isso, eu contei, você finge que não contei, tá? A gente morava num lugarzinho ali no Goiás, perto do Distrito Federal, chamado Serra Dourada. Um lugar bem quebradeira. Eu era pequenininho, não lembro de nada disso, mas meu pai me conta a história. Meu pai trabalhava como servente de pedreiro durante o dia e à noite ele descansava cavando fossa, né? Dá uma animada, né? E lá era um barro misturado com umas pedras, né? Parece uns cristais, eu não sei o nome daquelas pedras, se é granito, não sei o que é aquilo. Mas eram as pedras que certamente são duras, viu? Eu imagino que são duras. E aí ele tinha esse pequeno trabalho, né? Então imagina como devia ser a mão, né, daquele homem. Devia ser parecida com a mão do Paulo, né, do apóstolo Paulo. E no meio, né, daquele labor ali, chegou um ponto que ele não tinha mais serviço de pedreiro e não tinha mais vala para cavar. Aí tu imagina um pai de família ter que lidar com isso. Segundo a história, a lenda, né, que me contam, tinha um pedacinho de frango, aqueles frangos que você compra já assado, ali. E aí minha mãe pegou aquilo com aquela gloriosa farinha do Maranhão, que parece Brita Zero, né? É o que me contam. Fez aquilo ali e deu a comida para mim. E meu pai disse, eu não vou comer. Meu pai já era crente na época, não entendia muito da Bíblia, mas ele entendia o seguinte, eu não tenho como arrumar emprego, eu não vou roubar. Minha família está padecendo fome, eu não tenho o que fazer. Não tenho a quem recorrer. Então o que ele fez? Vou dedicar essa manhã em jejum, já que eu não tenho o que comer mesmo. Vou dedicar essa pequena manhã em jejum e vou estar orando. Enquanto isso eu vou cantando as músicas de crente que eu sei, e vou aqui capinando o meu quintal, tirando um matinho ou outro. Paralelo a essa história, meu tio, outro crente, deu uma doida assim na cabeça dele, aí uma mulher chegou numa igreja, uma história meio sem pé nem cabeça, estava dando ali uma cesta básica, sabe aquelas cesta básica que tem carne, que tem mucilon, que tem Nesquik, sabe aquela cesta básica diferenciada? Aí estava dando ali, parece que 3 cestas básicas. Aí no meio daquilo inventaram, que crente gosta de sorteio, não sei porquê, inventaram um sorteio, e meu tio resolveu colocar o nome da minha mãe. Aí, obviamente, você já sabe que a história, ele ganhou, né? Meu pai ganhou a cesta. E aí, cara, meu tio, quando veio deixar essa cesta em casa, meu pai, que não chora, nem bebe água, caiu aos prantos. Ele não tinha falado pro meu tio que ele estava passando fome. Ele falou para quem? A Deus. Deus usou quem? Meu tio e a danada da mulher. E o sorteio. Mas meu pai agradeceu a Deus. Porque é isso que acontece. Quando você decide ser generoso, quem recebe, recebe como quem recebe de Deus. Sacou? É por isso que Deus faz isso em nós e nos dá mais do que precisamos, geralmente é assim. E Ele nos usa para acudir o outro que está do nosso lado. Diversas vezes.
Então, o apóstolo Paulo, ele está deixando claro para essa igreja o porquê que eles devem ser generosos. E aí eu quero chegar ali para o fim, pensando nas 3 reações ali que você vai vendo aqui nesses textos, que esse pessoal tem com a fala do apóstolo Paulo. A primeira reação, você viu claramente, tanto no texto como na história ali, que eu contei do meu pai, você vê isso claramente, graças a Deus, né? Obrigado, Senhor. Então, há uma ação de graça. Isso é o que resulta da generosidade. A gente é generoso com alguém. Em geral, a pessoa que recebe, ela, Deus, obrigado. Uma segunda, reação possível, que a pessoa tem é glorificar a Deus. As pessoas geralmente glorificam a Deus. Elas começam a validar quem Deus é. Deus realmente, o Senhor existe. Eu até tinha umas dúvidas. Mas por causa desse fulano, eu acredito nisso. Eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Que o Senhor supre e sustenta o universo, porque o Senhor me deu uma cesta básica. Através desse cara, que nem me conhece, que nem sabia da minha necessidade. Entendeu o que é glorificar a Deus? Eu entendi a grandiosidade de Deus com uma ação simples de generosidade dessa pessoa. Simples. E aí você vê claramente isso nesse texto. E aí o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito interessante, que é o porquê, de tudo isso aqui. Que ele deixa muito claro que é por causa da obediência, da confissão que vocês fazem do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma coisa parecida que ele fez no capítulo 8. No capítulo 8, o apóstolo Paulo, falando sobre esse mesmo assunto, ele disse o seguinte, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos ou enriquecidos. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo para justificar esse pedido e essa motivação para esse pessoal ser generoso? Não é para eles serem melhores. Não é para eles serem mais queridos mundo afora. O apóstolo Paulo sabia que no fundo, esse pessoal é avarento. Como boa parte de nós aqui é. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas Jesus é generoso. Sabe o que isso significa? Porque Ele é generoso, não faz sentido eu não ser generoso. Sacou? Não faz sentido. Mesmo que você não sinta. Não faz sentido. O apóstolo Paulo apela para a maior motivação que eu e você tem que ter para ser generoso. Ele, o mais rico de todos, o mais abastado de todos, ele decide descer e vir para um bando de pobres coitados que somos, inimigos de Deus, avarentos, rancorosos, A gente é assim, egoístas, mas ele desce e generosamente se faz pobre por nós e por nossa salvação. Deus decide agir generosamente em nosso favor por meio de Jesus Cristo. Quando Ele, Deus Filho, encarna, vive a nossa vida e caminha por esse chão aqui na direção da cruz. Um lugar maldito, um lugar tido como vergonha para todo mundo, a pior morte da época. E é naquele lugar amaldiçoado, na cruz, que o nosso Deus, generoso como é,
ele lança nos ombros de Jesus Cristo a sua rebelião, o seu pecado, o seu egoísmo, a sua avareza. E ele castiga, maltrata Deus Filho na cruz. É isso que está acontecendo na cruz. Eu sei que você, quando assiste o filme do Mel Gibson, fica emocionado, mas você não tem noção do que de fato está acontecendo ali. É muito mais do que cravo, coroa, sangue, chicote. O pai está esmagando o filho na cruz. Mas por que o pai faz isso? Por nós, por nossa salvação. Entendeu? Porque ele é generoso. Ele se faz pobre. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui para esse pessoal. Para que eu e você fôssemos enriquecidos. Não faz sentido nós não sermos generosos. Porque quando Deus decide fazer alguma coisa por nós, Ele não pensa qual o mínimo que eu posso fazer por esse pessoal. Qual o mínimo? Eles não merecem mesmo? Não é assim que Deus faz. Ele dá a maior expressão da justiça e do amor dele. Jesus na cruz, ele deixa claro que Deus não nos perdoa. Ele nos pune em Jesus Cristo. Ele não perdoou os nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele foi punido pelos nossos pecados. Diferente. Então não adianta você dar a cesta básica, fazer o bem, lero-lero, achando que isso mexe com o coração de Deus. O salário, o resultado do pecado é a morte. Só a morte resolve. Mas Deus generoso concede-nos a graça de, crendo em Jesus na cruz, sermos feitos filhos de Deus. Entendeu a pressão? Então o apóstolo Paulo, ele recorre ao absurdo para dizer assim: vocês não têm o direito de serem avarentos, egoístas, malcriados. Vocês não têm o direito. Porque olha só o que Deus fez por vocês. Então, a generosidade desse pessoal traz algumas reações, e a segunda delas é a glória de Deus. Mas ainda assim, Paulo deixa assim, mas fique tranquilo, quando vocês abençoem esse pessoal vai agradecer a Deus pela vida de vocês. Eles vão orar por vocês. Eles vão cuidar de vocês em oração. Vai ser assim, vai ser bom. Vocês não perdem nada sendo generosos. Vocês só têm vantagem. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Fique tranquilo. E aí, o apóstolo Paulo, ele encerra ali o raciocínio, dizendo: isso é extraordinário. A generosidade, cara, é algo extraordinário. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. É indizível isso aqui. É indizível. Por isso, eu penso nesse provérbio como um princípio norteador para um coração avarento que nem o meu. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Já vi isso várias vezes. Outros retêm o que deveriam dar, não fazem o que é justo e caem na pobreza. Também já vi. Então, nesse sentido, ser generoso não te fará mais pobre. Ser generoso não vai te fazer mais pobre. Mas também não cai na besteira de acreditar na história da chave. Não é isso. Não é isso. Deus vai te dar sempre mais do que você precisa para que isso transborde para outras pessoas. Pode ficar sossegado. É um privilégio que expressa profunda confiança em Deus. Generosidade é isso. Em primeiro lugar, você já foi alvo da generosidade de alguém e agradeceu a Deus por isso?
Já viveu isso? Às vezes não é dinheiro, né? Às vezes é alguma coisa. O Ricardo falou aqui no domingo passado, foi um abraço, né? Foi um carinho que alguém fez por você. Algo não precisava, mas fez. E aquilo mexeu com o seu coração. Aquilo te fez pensar que Deus mandou aquela pessoa te dar um abraço. Que loucura! Já teve isso. Eu já vivi isso várias vezes. E olha que eu sou um dos piores que eu conheço. Né? Segundo, isso aqui é muito sério. Você retém o que deveria doar, entende isso como um padrão ruim na sua vida. Você pensa com uma cultura assim, ó. Se eu der, eu vou ficar sem. Você pensa assim? É assim que funciona a sua cabeça? Tá, se eu der, eu vou ficar sem, ué. Felipe, não tem sentido isso. Eu não vou nada. E aí eu não estou querendo fomentar a sua avareza. Né? Que a avareza é uma desgraça. O apóstolo Paulo falou contra a avareza aqui. Mas se você for generoso, agir como Deus diz para você agir, fique tranquilo. Fique tranquilo. Ele vai te suprir. Ele vai aumentar a tua sementeira, depois que o Paulo disse ali. Ele vai te dar mais do que você precisa. Para quê? Você vai ser mais generoso ainda. Entendeu a lógica? Esquece a lógica da chave. Se você retém o que deveria doar, isso é um padrão horrível na sua vida. Você não tem o direito de fazer isso. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso é completamente contrário à lógica do que eu acabei de falar. Mas se de repente você é alguém que nem eu, Felipe, mas eu nunca senti. Grande coisa, eu também não. Mas eu posso olhar para Jesus e ter convicção. Se Ele pode fazer, se Ele fez o que fez, quem sou eu, cara? Não tenho o direito de reter o que eu deveria dar. E por fim, o que você fará a partir desta semana para romper com este padrão ruim e expressar a generosidade dele através da sua vida de forma absolutamente prática? Aqui, ó, não é lero-lero. Não é emocional, né? Ah, eu senti Felipe no coração. Não, é sem lero-lero. É coisa séria, é compromisso sério. Eu entendi, eu ponderei profundamente no meu coração esse negócio. E tá na hora de eu fazer alguma coisa. Tá na hora. E eu vou fazer porque eu entendi, não porque eu senti. Entendeu? Se fosse para manipular, fazer aquela história, contar uma história difícil, né? Seria mais fácil, né? Manipular você. Eu não quero que você faça nem agora. Eu quero que você deixe para a semana, porque eu quero que você pense sobre isso. Porque tem que mudar a sua mente. Essa mente doentia, avarenta. Tem que mudar. Rompa com esse padrão. Não deixa isso te dominar. Seja tudo o que você precisa ser em Jesus. Ponto final. Seja generoso, é sua obrigação. É justo. Ponto final.